Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 4, tema A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Leitura bíblica desta terça-feira. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Porção para ler com oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O dispensar do Espírito nos membros do corpo de Cristo. Ontem vimos que a igreja, como corpo de Cristo, precisa ser encabeçada por ele. Hoje veremos como se inicia o processo de encabeçamento. Leiamos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Querido ouvinte, esse versículo não parece estar errado. Talvez ficasse melhor assim. Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Não ficaria melhor assim, porque ao falar do corpo e dos membros do corpo, Paulo fala, na verdade, com respeito a Cristo. Cristo não é só a cabeça, mas também é todo o corpo. Deus fez de você um membro, mas você, como membro, precisa ser trabalhado com o encabeçamento, o governo e a obediência. Para quê? Para que Ele mesmo, Cristo, seja constituído em você, com todos os elementos da vida e natureza de Deus em seu interior, de modo que você, como esse membro, se torne a manifestação do próprio Cristo. Por exemplo, ao me ver, você vê o quê? Você vê Pedro, mas só a cabeça? Ou é tudo, cabeça e corpo? Também Cristo não é só a cabeça, ele quer ser tudo, cabeça e corpo. O resultado do trabalho de Cristo em você é torná-lo um membro sob seu encabeçamento. Ele quer fazer de você um membro que viva Cristo, porque todo o corpo é Cristo. Se a cabeça é Cristo, a mão tem que ser Cristo, o braço tem que ser Cristo, as pernas têm que ser Cristo, ou seja, todos os membros têm que ser Cristo. Deus está fazendo esse trabalho em nós. Aleluia! Continuando, no versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12, lemos: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando cremos em Jesus, fomos colocados no corpo de Cristo pelo novo nascimento, e o Espírito nos regenerou e nos deu uma nova vida e nos batizou para dentro do corpo de Cristo. Então, fomos colocados para dentro do corpo de Cristo pelo Espírito. E não só isso, passamos daquele dia em diante a beber do Espírito. Fomos batizados pelo Espírito para dentro de um só corpo e também bebemos o próprio Espírito que nos vai saturando por dentro. Por fora, fomos colocados no corpo e, por dentro, somos saturados pelo Espírito. Por fim, Deus quer fazer com que todo o nosso ser seja saturado pelo Espírito e assim seremos em realidade membros de Cristo. Qual o motivo de sermos batizados nas águas? O batismo nas águas é a confirmação de um fato que ocorreu conosco quando cremos. É para dar testemunho de que somos batizados pelo Espírito Santo. Isso deve ficar claro. Se já fomos batizados pelo Espírito Santo, estamos no corpo. Portanto, quem ainda não foi batizado nas águas precisa fazê-lo para dar testemunho para si mesmo, para os anjos caídos, para Deus e para as pessoas com quem convive. Testemunho para o mundo de que você morreu para ele e daqui para frente vive para Deus, em novidade de vida. Testemunho de que você, hoje, é um membro do corpo de Cristo e passou a beber de um só Espírito. Você pode pensar, mas eu nunca fui batizado pelo Espírito Santo. Porém, quando creu em Jesus, você foi genuinamente salvo pela fé
e o Espírito Santo o batizou. Porque, se você não fosse batizado pelo Espírito, não estaria no corpo. O fato de você estar no corpo é porque foi batizado pelo Espírito. Portanto, se você já foi totalmente imerso no corpo, não viva mais como um membro individualista, pois já fazemos parte de um só corpo. A partir do dia em que fomos imersos no corpo, passamos a beber de um só Espírito. Assim, pelo batismo do Espírito, fomos inseridos num corpo. E somos saturados pelo Espírito ao beber. Essa união orgânica com Cristo e com Deus fará de nós um organismo vivo. Finalmente, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, nos confirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta: qual a diferença entre o batismo pelo Espírito Santo e o batismo pelas águas?